que vai aceitar essa mensagem. E nós, como ministro, nosso desejo é que as pessoas se apeguem à mensagem, se apeguem à palavra de Deus, se apeguem ao mensageiro de Deus, porque foi ele que disse que vai nos apresentar para o Senhor Jesus. Não sou eu que vou te apresentar, é o profeta de Deus que vai te apresentar. E cada palavra que saiu da boca dele, você deve se apegar a ela como a sua vida, porque cada palavra que saiu da boca dele, Deus sustenta, né? Nós vemos ali de Jacareí, meu nome, eu vejo que tem os irmãos novos aqui, meu nome é Irmão Sidney, estamos ali de Jacareí, continuando o trabalho que Deus começou através do nosso saudoso pastor Carlino. Hoje está aqui conosco a esposa dele, nossa preciosa irmã Zilda, seu filho Moisés, irmão Daniel, são filhos dele, a irmã Rose, a nora dele, a esposa do nosso precioso irmão Moisés, que também é um diácono nosso, o administrador, além de Jacareí, a meu irmão Henrique, é meu sogro, irmão Moisés, ali de Itapevi, a gente também auxilia eles ali, juntamente com a dona Raquel, minha esposa e minha sogra, né? Então, pela graça de Deus, estamos aqui, não vemos um objetivo nenhum a não ser de ser uma ajuda, né? Se não puder ser uma ajuda, não devemos ser nada, né? Porque eu creio que o povo de Deus, ele não tem outro interesse a não ser a vida eterna. Tudo que eu trabalho é com um propósito, e esse se chama Jesus Cristo. Eu tenho um alvo na minha vida, e esse é Jesus Cristo. E eu sei, pela graça de Deus, que Jesus Cristo é a mensagem do dia. Se Jesus Cristo estivesse aqui, literalmente, ele estaria pregando exatamente a mensagem que o William Branham pregou. Porque essa é a palavra manifestada. Essa é Jesus Cristo, né, manifestado na terra novamente, né? O irmão Adilson, né, está aqui conosco. E o outro é Maria. De Mauá, né? É Mauá. Maria. Mas é Mauá. Ele é daqui também, de Mauá, né? Deus te abençoe. Ele era do pastor Laurentino, né? Pastor Carlinhos que conhecia esse pastor também, né? Laurentino. Então que Deus te abençoe, viu? É um prazer conhecê-lo e um prazer estar aqui mais uma vez. Nosso precioso irmão, né? Está aqui, né? Ele está forte, né? Um ancião de idade, mas está forte pela graça de Deus, né? A irmã Márcia, né, tem cuidado dele juntamente com o restante da família, né? É que Deus é o cuidador de todos nós, né? O que nos dá força é Ele, né? Sem Ele disse uma vez, quando Ele esteve aqui nas praias da Galileia, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E eu sempre digo que nem me interessa fazer alguma coisa sem Ele, porque não serve para nada, é tudo em vão. Mas em Cristo eu creio que nós podemos todas as coisas, né? Porque Ele diz que tudo que crê, tudo é possível ao que crê, né? E aqui eu creio que tem um povo que crê, crê na palavra de Deus, crê nas promessas de Deus e vive pela palavra de Deus, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre uma mensagem o profeta de Deus pregou para nós, tem como título Sempre Presente, Água da Rocha. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ler aqui no capítulo 17 do livro de Êxodo. Nós vamos ler o verso 5 e verso 6. Também 1 Coríntios 10, verso 4. Êxodo 17, versículo 5 e versículo 6. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel.
Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4 somente. 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Fechamos nossos olhos. Querido Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, pela Tua graça e Tua misericórdia, nós ainda estamos bebendo da mesma rocha. Amém, meu Deus. Aquela rocha que um dia Israel bebeu ali, Senhor Jesus, no movimento ali natural. Hoje nós bebemos no espiritual, Senhor. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por essa gloriosa revelação que Tu nos concedeste. Tu possa nos abençoar aqui, Senhor Jesus, ao falar a Tua palavra, abençoar os ouvidos que vão ouvir a Tua palavra, que o nosso coração possa estar aberto. Amém. Que toda a luta do dia, todas as coisas possam ficar lá para fora, e que nossa atenção esteja somente para Ti aqui, Senhor. Amém. Porque cremos, ó Pai, que Tu não divides a tua atenção com ninguém, Pai. Tu és um Deus que zela pelo Teu povo, que ama Teu povo, que ama ser adorado pelo Teu povo. E nós estamos aqui, eu creio, com esse objetivo, é de Te engrandecer e Te honrar, meu Deus. Abençoa cada filho Teu aqui, o ancião, o Senhor Hermínio, o pastor, Senhor Jesus, que Tu possa abençoar ele grandemente. Conceder graça, Senhor Jesus, a toda a família. Amém. E a todos os irmãos aqui, Pai. Tem misericórdia, Senhor Jesus, que possa, ó Pai, o povo se firmar nessa rocha. Amém. Porque nós sabemos que nós estamos no fim da jornada. Todos os sinais apontam que nós estamos no fim, Senhor. Tu possa vivificar, Senhor Jesus Cristo, amém, a fé de cada um de nós aqui nessa noite. Amém. E que nos dê força para a jornada, assim como Tu deste para Israel ali no passado. Que ao beber daquela rocha, Senhor Jesus, Tu possa nos dar graça, Senhor Jesus, e edificar nossa fé, ao ouvir a Tua santa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar. Eu creio que todos aqui conhecem a mensagem. Quando Deus Ele envia um mensageiro, Ele espera, diz o mensageiro, que Ele espera que o povo ouça aquele mensageiro, E o conselho que eu dou para os irmãos, nas suas casas, na igreja, se tiver culto aqui, coloque o mensageiro para você ouvir, seja onde você estiver, no seu carro, na sua casa, na igreja, porque Deus um dia deu uma ordem, para o mensageiro armazenar o alimento. E se o alimento foi gravado, foi para que nós ouvíssemos. Porque nós estamos vivendo no dia da voz do sétimo anjo. E essa voz foi gravada para nós através das fitas. Hoje temos aqui no tablet, de outras, toda maneira que você desejar ouvir o mensageiro de Deus, seja através ali do celular, seja um CD, Deus sempre tem uma maneira provida, Então esse seria um conselho. Examine tudo que você ouvir, Muitas pessoas gostam de ouvir muito pela internet. Na internet ouve um, diz uma coisa, ouve outro, diz outra coisa. Por isso que tem essa confusão que existe hoje até dentro da mensagem. E essa confusão não vem do mensageiro, porque ele veio para nos tirar da confusão. Amém. Nosso irmão orou aqui no princípio, falando sobre a vida da luz do entardecer. A luz é para você ver onde você está e para você ver para onde você vai. Certo? Então essa palavra ela veio para nos esclarecer, colocar para nós o que é certo, o que é o errado. Então essa é a luz para nós, A palavra de Deus, essa mensagem é a luz para nós nesses últimos dias. Então você deve examinar tudo que você ouve. Se você deseja ouvir um pregador, isso é assunto de cada um, mas examine se ele está falando de acordo com o que o mensageiro disse. O irmão Branham disse: nada acrescente e nada tire do que eu deixei nas fitas. Porque ele disse em outras mensagens: não sou eu falando, é ele falando através de mim.
O profeta é um canal, Moisés era um canal que Deus estava guiando aquele povo. Ele era o líder espiritual daquele êxodo. E Deus tem um líder espiritual nesse êxodo. Esse é o Espírito Santo através do mensageiro de Deus. Deus nunca tem dois Moisés ao mesmo tempo. Deus tem um Moisés. Deus tem um mensageiro, uma liderança, né? A sétima liderança, que é a última liderança, que é a liderança que vai unir, né, com a pedra de coroa, que é Cristo Jesus. Então não existe outra liderança além dessa liderança. Então tudo que você ouve, você deve examinar e ver se está de acordo com o que o mensageiro diz. Né? Se estiver fora do mensageiro diz, fique sempre com o que o mensageiro, porque Deus sustenta o que ele disse. Se eu subir aqui e trazer um sermão para vocês de mim, Deus não vai sustentar o que eu falo. Deus vai sustentar o que o mensageiro disse. Se eu repetir o que o mensageiro disse, eu creio que Deus sustenta, porque o Membrana disse: diga somente o que diz as fitas. Então Deus sustenta, mas se qualquer coisa fora da palavra de Deus, Deus não sustenta, porque Deus não tem duas vozes, né? O profeta dá um exemplo para nós, até no caminho, no mensagem, no caminho provido por Deus. Ele fala: eu vim da roça, eu morei na roça, eu sei como é que é isso, né? Ele fala dos animais, ali um monte de vaca, aí os bezerrinhos estão fechados ali. Quando você abre o curral e solta o bezerrinho, pode ter 1000 vacas, mas o bezerrinho vai passando por dentro de todas elas e vai lá na mamãe dele, né? E Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não são vozes, são voz. Só existe uma voz de Deus nesse dia, e essa é a voz do sétimo anjo. Então Deus não tem vozes só causa confusão. Observe na nossa mente, né? Quando nós começamos a ouvir muitas vozes, vem um fala aqui, vem outro fala aqui, vem outro grita ali, vem outro fala isso, fala aquilo, isso cai confusão da sua mente, né? Você vai ajoelhar para orar e começa a vir voz: oh, você tem conta para pagar, oh, você tem problema no emprego, oh, você tem problema com a esposa, oh, você tem problema no marido. São vozes que você tem que esquecer na hora que está orando, para você só observar, ouvir uma voz de Deus, né? Unidade é ser um, é você ser um com Deus, né? Então que Deus nos ajude a ter esse discernimento de ouvir somente uma voz, porque vozes só traz confusão. Por isso que Deus só tem um mensageiro. Membrana diz que Deus nunca usou 2 mensageiros, 2 profetas maiores numa mesma era, porque senão ele ia tratar com um e ia tratar com o outro, e ele nunca vai tratar com um da mesma forma que ele trata com o outro, e os 2 iam trazer a mensagem e ia dar confusão para o povo. Então Deus só tem uma voz, que é exatamente para tirar o povo da confusão, né? Então graças a Deus nós somos um povo privilegiado, porque seguimos a liderança que Deus enviou para nós. Então aqui na mensagem, a sempre presente água da rocha, todos nós sabemos que Israel foi um tipo da igreja, a igreja noiva, a igreja eleita hoje. Israel era um povo, né? Quando ele estava lá no Egito, em Êxodo, em Atos capítulo 7, se os irmãos lerem, os irmãos vão observar. Israel era um povo quando ele estava lá no Egito, ele era chamado o povo de Deus. Mas quando Israel saiu do Egito e entrou no deserto, então a Bíblia chama a congregação que estava no deserto. Então não era mais o povo, era a igreja de Deus. E a igreja significa os chamados para fora, aqueles que são separados do Egito, estão separados do Egito do mundo hoje, né? Então nós sabemos que Israel é um tipo. Na jornada de Israel veio sob justificação, crendo no mensageiro de Deus, que era Moisés, né? Depois no deserto ela recebeu santificação, através das lutas, das provas, que Deus vai tirando a sujeira de nós. E o deserto é o tempo de prova que nós passamos na nossa vida. Depois, quando ela passou pelo mar ali, foi como o batismo do Espírito Santo, e eles saíram do outro lado, né? Se você pegar todo o percurso, eles vieram até o Jordão. Jordão é o novo nascimento. O profeta diz que Jordão significa você fazer morrer a si mesmo. Nós temos que morrer para nós mesmos. O maior inimigo que você tem, não pensa que é seu vizinho, que é outra pessoa, que é fulano, que é ciclano. O profeta diz: o maior inimigo de William Brana se chama William Brana. Porque quando você morre para as coisas do mundo, você
morre para tudo, o diabo não tem mais poder sobre você. Alguém vem falar de mal de outra pessoa para você fala, para trás de mim, Satanás. Né? Se alguém vem falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, você fala, para trás de mim, Satanás. Porque você só crê na palavra de Deus. Se é uma pessoa nascida de novo, ela vive somente da palavra. Porque ela é uma semente de palavra lá dentro do coração dela. Então, quando Israel atravessou o Jordão, era um tipo do novo nascimento. Depois, quando Israel estava na terra prometida, é um tipo do Espírito Santo. Terra prometida é um tipo do Espírito Santo. Mas quando chegaram ali, eles não puderam parar, né? Porque eles precisavam de uma outra etapa, que era a etapa de adoção. Uma etapa onde cada um tinha que se posicionar no seu devido lugar na terra prometida, para que todas as coisas funcionassem bem. E assim veio a igreja, sobre justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, né? Até receber a adoção. Adoção é quando você entra no corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Você é posicionado ali como um filho de Deus, e você se posiciona aonde Deus chamou você para trabalhar. Você foi chamado para ser um ministro, Deus vai te posicionar ali e vai te abençoar ali. Foi chamado para ser uma dona de casa, um carpinteiro, seja lá o que for. Mas você é um posicionado e você é bem sucedido naquilo que Deus te chamou para fazer, né? Porque você está no lugar provido por Deus. Deus proveu um lugar para cada um de nós, né? Deus proveu uma mensagem para nos colocar cada um em sua posição. Se como Josué colocou cada uma das tribos na posição, o Espírito Santo, através do mensageiro, tem colocado cada um de nós na posição para fazer um trabalho para Deus, né? Não um trabalho sem ser da vontade de Deus, mas um trabalho para Deus e na vontade de Deus. E se você está na mensagem do dia, você está na vontade de Deus, porque a palavra de Deus, a mensagem do dia, é o programa de Deus para hoje, né? Então vamos ler aqui um pouquinho da mensagem. Eu gosto de ler a mensagem porque a mensagem não tem falha. Sabemos que Israel sempre foi um exemplo histórico da igreja, porque Israel era o povo de Deus até sair do Egito. Então foram a igreja de Deus, pois foram separados do resto do mundo. E quando somos separados do resto do mundo, então nos tornamos a igreja. Mas enquanto estamos enredados com o resto do mundo, então não estamos na igreja. A igreja não é quatro paredes. A igreja é você, como indivíduo. Você não entra na igreja através de um companheirismo simplesmente local. Aqui você entra quando você é batizado no corpo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é batizado para ter companheirismo local. Mas no corpo de Cristo você entra através do batismo, como o Espírito Santo. E isso você não vai conseguir trazer ninguém com você. É você e Deus sozinho. Porque Deus não tem neto, diz o profeta. Deus tem filhos e filhas. Eu tenho 4 filhos, mas cada um deles tem que vir por esse caminho. Cada um deles tem que ter a sua experiência com Deus. Não é porque o pai é crente, porque o pai é um pastor, porque o pai é um cristão, que ele está sossegado. Não, senhor. Ele também tem que lutar a batalha dele e tem que vencer, para que ele possa chegar do outro lado. Mas enquanto estavam enredados com o mundo, então não estamos na igreja. Agora eu espero que isso vá bem fundo, chegue ao seu lugar. Vejam, não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos-nos, saiamos do meio dos povos impuros, não tratemos com eles e não sejamos participantes dos seus pecados. Não vos prendais a um jugo com os infiéis, mas separai-vos das coisas do mundo. Não ter parte com a incredulidade do mundo. Nós não podemos separar das pessoas, nós temos que separar do pecado. Porque seja onde nós estivermos, sempre tem, até na igreja tem 3 classes de crente. O profeta diz que todo grupo tem 3 classes de crente, né? Mas nós temos que separar de toda a incredulidade do mundo. Seja dentro da igreja, seja fora, seja no trabalho, seja onde for, nós temos que ser separados, não das pessoas. Porque se você crê que você é uma luz, você não pode ser uma luz separada. Você tem que ser uma luz no meio da escuridão, no meio das trevas. E a própria palavra igreja significa chamado a sair. Êxodo, sair.
Cada um de nós, como um cristão, tivemos um êxodo na vida. Tivemos um tempo em que fomos chamados dentre aqueles com quem andávamos, chamados entre as pessoas com quem outrora tínhamos companheirismo, e nos tornando um povo diferente, para andar com pessoas diferentes, que agiam diferente, falavam de maneira diferente. Foi um êxodo em nossa vida, né? Cada um de nós tem um êxodo. Quando nós vivíamos no mundo, sobre as coisas do mundo, Deus nos tirou dali, foi um êxodo para nós. Sair daquela sujeira. Quando você está preso em uma enfermidade, você vem para a saúde, é um êxodo. Você está sempre sendo tirado, e Deus tem enviado para nós uma mensagem poderosa para nos levar a um êxodo até o final. E neste êxodo receberam um líder espiritual, um líder que foi Moisés, um grande profeta ungido, que foi um grande homem. Ele foi piedoso, nasceu piedoso. Deus o chamou ainda em sua mãe, mesmo antes desse tempo. Deus o ordenou antes da fundação do mundo para ser líder daquela geração, para trazer este êxodo ao povo. Aqui faz um tempo, falei às criancinhas aqui no tabernáculo e preguei um pequeno sermão para elas, e dei uma pequena ilustração de como Joquebede, como ela orou, ela e Arão, e o pai de Moisés, quanto a fazer algo para libertar o povo. E Arão teve a visão de Deus de pé, ou um anjo, apontando para o norte, ele disse o que aconteceria. E o povo, e o pequeno Moisés nasceu, e eles não temeram os mandamentos nem as ameaças do rei. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés em casa encerrada. Isso mesmo, não importava o que o rei dissesse, o que o mundo político dissesse, e qualquer outro dissesse, eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Assim eles não tiveram medo de soltá-lo, bem no meio dos crocodilos, quando estavam todos gordos com as criancinhas hebreias, ao jogarem lá para os crocodilos comerem. E ainda assim Moisés foi colocado numa pequena arca, e o puseram bem no meio dos crocodilos, porque eles não temiam nada, eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Bem, agora se apenas pudéssemos saber a mesma coisa, que nosso grande líder, o Espírito Santo, Deus o enviou, e Ele é o nosso líder, e não importa o que o mundo diga, e o quanto eles riam de vocês, e zombam de vocês, nós seguimos nosso líder, né? O povo de Deus sempre tem um líder. Mombrana fala dos patos, né? Na mensagem tempo de união no sinal, o profeta fala dos patos. Os patos, quando eles se reúnem numa lagoa, eles sabem que um determinado patinho nasceu para ser um líder, né? E ele se reúne em volta daquele líder, porque vai haver um tempo em que vai ter que alçar um voo, e que aquele pato líder será o primeiro a alçar o voo, porque ele nasceu diferente dos outros, ele nasceu para ser um líder. Assim como Moisés nasceu para ser um líder, Josué nasceu para ser um líder, Elias nasceu para ser um líder, William Branham nasceu para ser um líder. Quando ele esteve lá na outra dimensão, o povo lá naquela dimensão disse para ele: na terra tu foste um líder. E ele é o líder para levar o povo naquele grande voo para o arrebatamento. Então é esse líder que nós temos que estar ao redor dele, porque nós conhecemos o quaquá dele e sabemos que quando ele ouve de Deus, ele sabe a direção que tomar. Mas não é o Espírito Santo, sempre é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sempre tem um canal para ele usar, sempre tem um vaso. Ele não trabalha a esmo, né? Não, Senhor. Deus sempre usou o Espírito Santo como um canal, um homem como um canal. O profeta diz: o agente de Deus é o homem. Esse é o agente de Deus. E Moisés tinha uma rota pela qual deveria levar Israel e seguir então pelo Mar Vermelho, pelo Jordão, até a terra prometida, pelo deserto. Não foi Moisés que saiu da rota, não foi Deus fora da rota, foram as pessoas fora da rota que causaram problema. Assim pensemos nessas coisas agora, né? E sempre assim, em todas as eras, não é Deus o problema e nem é o enviado de Deus o problema, mas o problema são as pessoas. Um ouve a mensagem e pega uma rota, outro ouve e pega outra rota, e assim vai fazendo rotas dentro da mensagem.
Né? Ali o povo ficou 40 no deserto porque não souberam que Moisés era o líder de Deus. Né? E hoje nós estamos cada dia mais atrasados porque o povo ainda não conhece seu líder. O Brando diz que os patos sabem quem é o líder, os gansos sabem quem é o líder, a abelha sabe quem é o líder, mas o homem não. O homem ele está sempre seguindo coisas humanamente. Eles querem fabricar um líder para eles, mas Deus já nos deu um líder, Deus nos deu um profeta, Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar. É disso que nós precisamos. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, tudo está na melhor condição. Mas antes que esse homem possa entrar no batismo do Espírito Santo, essa pessoa, ela deve primeiro ter um tempo de processo de santificação. Todos nós sabemos, né, que o Brana disse, isso eu falo porque eu vi também, né, minha mãe, na roça, né, ela colocava as garrafas debaixo do galinheiro, aquelas garrafas, né, que chegavam, que as pessoas bebiam, ela ia e colocava lá debaixo do galinheiro. É que todas essas coisas já era para a gente ver a mensagem depois, né? E o profeta disse que nós éramos uma garrafa suja lá no galinheiro do mundo, né? E Deus, a minha mãe ia lá, então agora eu vou usar aquela garrafa. Vou usar aquela garrafa para mandar água para o meu pai na roça, para os filhos, ou café. Ela ia lá e pegava a garrafa, aquilo era como justificação, né? Depois aquela garrafa passava por um processo de lavagem, colocava milho dentro da garrafa, colocava areia dentro da garrafa, sacoalhava, esfregava, até que saía toda a sujeira. Quando saía a sujeira, então ela colocava água ou café, ou seja lá o que ela ia usar. Então era uma garrafa cheia. E assim Deus fez a mesma coisa conosco. Ele nos pegou, nos tirou da sujeira do mundo. Ele nos dá prova, nos tira, nos sacoalha, nos esfrega e tira de nós toda a escória. E quando Ele vai nos usar, então Ele nos enche com o seu Espírito Santo. E Israel veio da mesma forma. Ela saiu sob justificação por crer no mensageiro de Deus lá no Egito. E saiu aqui, mas antes que esse homem possa entrar no batismo do Espírito Santo, essa pessoa ela deve primeiro ter um processo de santificação, né? Ela não ia pegar a água e jogar na garrafa suja, ela tinha que lavar a garrafa. Isso é um processo de santificação. Deus não vai colocar o Espírito Santo num vaso sujo. Se é uma pessoa dizendo que tem o Espírito Santo e vivendo de qualquer jeito, ela pode ter qualquer espírito, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te faz você viver uma vida santa. Ele é um Espírito Santo, né? Não é um Espírito sujo, não é um Espírito imundo, né? Ele é um Espírito Santo. Não existe, o profeta diz, não existe igreja santa, não existe homem santo, não existe ninguém santo, não existe monte santo, existe um Deus santo. Quando ele está na igreja, ela é uma igreja santa. Quando ele estava no monte, o monte era santo. Mas depois que o santo saiu do monte, se tornou um monte de guerra ali, e matavam uns aos outros, porque o monte não era santo, era o Deus santo que estava no monte. E assim somos nós. Se vivemos uma vida santa, é porque o Espírito Santo está em nós. Porque sem o Espírito Santo ninguém consegue viver uma vida santa. Pode até fabricar por um tempo, mas depois de um tempo ele vai mostrar o que ele é. Deve ter um tempo de provas na vida. Todos vocês tiveram. Ele teve esse tempo de provas. Todo filho que vem a Deus primeiro é açoitado, corrigido, castigado. E se não podemos suportar a disciplina, então isso mostra que não somos filhos de Deus. Somos bastardos e não filhos de Deus. Diz a Bíblia: mas se pudermos suportar a disciplina, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então somos filhos e filhas de Deus. Então Ele nos sela com o seu Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Veja, essa é a disciplina, a atenção, aquilo pelo que passamos, né? E Deus enviou essa disciplina para nós através do seu anjo. Se você observar lá na carta à era da igreja de Laodiceia, que é a era que nós estamos vivendo, né? Ali a Bíblia diz, né, que eu castigo e repreendo a todos quanto amo. É nessa era que Ele está nos castigando e nos repreendendo, porque Ele nos ama.
Se estamos em correção, isso mostra que não somos filhos. E todo filho é corrigido pelo pai. Todo verdadeiro pai corrige o filho. E todo filho às vezes recebe a correção na hora, é uma coisa dolorida, como a Bíblia diz. Mas depois, com o passar do tempo, ele vai agradecer a Deus, falar: "Oh pai, obrigado por ter me dado uma verdadeira mãe. Obrigado por me dar um verdadeiro pai que me corrigiu na hora certa." E assim somos nós. Quando estamos sendo disciplinados, corrigidos, às vezes nós sentimos dor e sofremos tudo, mas com o andar da carruagem você vai ver que tudo foi para a glória nossa. Tudo foi para o nosso bem, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você fala: mas acontece tanto problema comigo, é para o nosso bem. Se você ama a Deus, é para o seu bem, porque a Bíblia diz que tudo isso é para o nosso bem. Se nós amamos a Deus, Agora, assim como você se regozijou quando foi salvo, todos os pássaros cantavam diferente, todos eram agradáveis, ó que coisa, como tudo estava ótimo quando você foi salvo. Então veio o tempo de provação, o tempo de correção e santificação, santificando-se das coisas do mundo, deixando os embaraços que tão de perto nos rodeia. Você, um homem, deve de deixar de fumar, deve de deixar de beber, deixar de ir ao salão de bilhar, suas festas de baralho a noite toda, todas essas coisas, você deve de se santificar delas pela fé no sangue de Jesus Cristo. Santificando-se, vocês mulheres tiveram de deixar de crescer o cabelo, alongar seus vestidos e agir de modo diferente, tempo de santificação. Muitas vezes eles se rebelam e recuam. Bem, esse não é um filho de Deus. Veja, um filho de Deus olha direto para o Calvário e sabe que é para o seu bem. Toda correção é para o nosso bem. Porque Deus, você que conhece a mensagem, você que vê nas visões do profeta, quando ele esteve na outra dimensão, ali ele viu as mulheres com o cabelo comprido até a cintura, e viu elas com vestido até o pé, não viu ninguém lá de calça comprida, não viu ninguém lá de saia curta, não viu ninguém lá de cabelo cortado, porque essa natureza é daqui de baixo, mas a natureza de cima é daquele jeito que o profeta viu lá. Então nós temos que ser influenciados de cima, não podemos ser influenciados de baixo, porque todas essas mulheres são diferentes. O profeta também teve a visão de baixo, na mensagem Almas que estão em prisão, e lá ele viu as mulheres dessa condição, as mulheres pintadas, mulheres de cabelo cortado, mulher nua, ele viu elas lá dessa forma, porque não eram redimidas. Não tinha redenção para ela, mas o povo que é redimido, eles andam conforme de onde eles vieram. Como o profeta conta que a história daquele escravo que trabalhava numa determinada fazenda, e o dono da fazenda olhava para ele e dizia: mas que sujeito diferente, mesmo ele sendo um escravo, ele se porta diferente, ele fala diferente, ele senta para comer diferente, tudo que ele faz é diferente dos outros. Aí chegou um sujeito e falou: eu quero comprar ele. Ele falou: não senhor, ele não está à venda. Mas por que ele não está à venda? Porque ele não está à venda. Ele é um especial? Ele disse: não, ele é um escravo. Então por que ele se comporta assim? Aí o capataz, o dono da fazenda, disse para ele: não, eu fiquei curioso também, por que ele se comporta assim? Fui procurar saber de onde ele veio. É que da tribo, lá da onde ele vem, o pai dele era o rei da tribo. E mesmo ele estando distante, ele se comporta como um filho do rei. Então nós vivemos num lugar onde nosso pai é rei. Então nós temos que nos comportar como os filhos do rei. Se somos filhos do rei. Agora nos dias modernos seria Então foi nesse processo de tempo que veio a grande apostasia de Israel. É nesse tempo de prova, nesse tempo de santificação que as pessoas se recuam. Por que as pessoas recuam? Porque elas acham que Deus deixou elas, como Israel achava que Deus tinha deixado eles. Vem uma enfermidade e vai falar: Deus não está comigo. O pastor orou, o irmão orou, e não continua doente do mesmo jeito, e recua. É nessa hora que você tem que se apegar a Deus. Quando os problemas vêm, é aí que você tem que se apegar a Deus.
né? Porque às vezes Deus está testando nossa fé. Deus quer saber que tipo de fé você crê na mensagem porque você ouve o pastor falar, porque você ouve alguém falar, a mãe falar, o pai falar, ou você crê na mensagem porque Deus te revelou lá no seu coração. Que Deus enviou um profeta e ele enviou uma mensagem de libertação para nós. Então temos que ter uma revelação individual, como Pedro. Toda noiva tem a revelação de Pedro. Quando Jesus olhou para os discípulos e perguntou: o que diz o povo por aí que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Ele olhou para Pedro e disse: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus olhou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque nem carne e sangue te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Você não crê somente porque você ouviu carne e sangue falar, você crê porque o Pai que está no céu te revelou. Aí quando você crê assim, nunca mais aquilo sai de você. Jesus disse: nada do inferno terá poder contra isso, porque foi uma revelação lá no coração de Pedro. E no coração de Pedro, no coração do nosso, só Deus trabalha. Já Satanás trabalha na nossa mente. Ele luta para fazer você descrer a palavra. O campo de batalha, o profeta diz, é na nossa mente. E aqui na mente nós temos que derrotar Satanás. Quando ele vem com pensamento impuro, você fala: para trás de mim, Satanás. Quando ele vem com qualquer coisa na mente, você fala: para trás de mim, Satanás. Mas lá no seu coração, quem trabalha é o Espírito Santo. Você é um eleito de Deus, você é um eleito de Deus. Satanás não tem poder na sua vida. Deus nos tem nas mãos dele. Então, tempos de prova, tempos difíceis, as pessoas simplesmente viram as costas, por não, às vezes não ter essa revelação de saber que Deus está dando um teste. Quando você vai fazer uma prova numa faculdade, ou vai fazer uma prova em qualquer outro lugar, você tem uma chance de passar no teste. E quando Deus te dá uma prova, Ele está te dando chance de passar no teste, para você ser aprovado. Quando essa grande aglomeração chegou, então as pessoas começaram a se desviar de um lado ao outro. Então, em sua tagarelice, bem, gostaríamos de estar de volta ao Egito. Israel pensava: nossa alma tem fastio desse pão vivo. Em outras palavras, se eu tomasse isso historicamente agora, foi o que eles disseram. Agora, nos dias modernos, seria toda quarta-feira à noite, reunião de oração, todo domingo de manhã, de volta à igreja. Que ouvimos a mesma coisa. O pregador se levanta e prega, e indo e voltamos. Veja, então você só está indo para cumprir o dever. Você não é um adorador. Um adorador vai lá para adorar, para se expressar diante de seu Deus, louvar a Deus por sua bondade. Ele se apega a cada palavra. Esse é o verdadeiro adorador. Ele se apega a cada palavra, né? Ele é feliz. O profeta diz que nosso corpo físico, ele, para sobreviver, ele tem que se alimentar todos os dias. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nosso homem interior, a nossa alma, ela tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Se uma pessoa não se alimenta, ela se torna anêmica, até que por fim ela morre, né? E nossa alma, se nós não nos alimentar da palavra de Deus, nós vamos cada dia ficando anêmico, até que por fim ela morre e não tem mais desejo da palavra de Deus. Quantas pessoas não têm mais desejo da palavra de Deus? Pessoas que ouviram a mensagem, que ficaram muito tempo na mensagem, não tem desejo de ir na igreja, não tem desejo de orar, não tem desejo de ouvir a palavra de Deus, não tem desejo de ouvir o mensageiro, né? Vai ficando anêmico. E cada dia que você vai perdendo esse desejo, você vai se afastando de Deus. Então nós devemos pedir graça a Deus, como Davi pediu graça um dia, quando ele perdeu o gozo da salvação. Ele disse: Senhor, restaura o gozo da minha salvação, para que eu possa ouvir a palavra de Deus e possa me alegrar. De nada ele aproveita de ir lá, quando vai para o
qualquer outra coisa, né? Na igreja. Assim como um caso de amor. Se você estivesse namorando uma moça porque soubesse que era dever, ou namorando um rapaz quando era jovem, mamãe quer que eu namore esse moço, mas não suporto, de nada lhe aproveita ele ir vê-la. Ou é como a moça quando ao moço, ou o moço quando a moça, se sai com ela, fica entediado. Mamãe quer que você namore porque é o tipo de moça de que mamãe gosta. Veja, você fica entediado. Não é o caso de amor, mas você não se importa, não quer se arrumar, não quer ir vê-la. Ora, é uma coisa horrível. E quando ele vai vê-la, que coisa, você gostaria que ele fosse logo para casa, né? E é como quando você, porque ele demora tanto para pregar. E quanto a todas essas coisas e tal, veja, você não está enamorado. Quando uma moça está enamorada de um moço, ela não vê a hora daquele moço chegar na casa dela. Nós mais velhos passamos por isso, né? E o moço não vê a hora de estar com a moça, porque eles estão enamorados, eles amam um ao outro. Então é assim que é a sua relação com Deus. Se você está enamorado com Deus, você não vê a hora. O profeta disse: se o Espírito Santo está em você, você não vê a hora do tabernáculo abrir para você ter companheirismo com Deus, a ouvir a palavra de Deus e ter companheirismo com seus irmãos. Então o povo tem perdido esse primeiro amor, né? A pessoa às vezes, quando chega na mensagem, como Israel, o profeta disse, quando Israel viu aqueles sinais, aquela maravilha no Egito, nossa, que coisa maravilhosa. Moisés fala e acontece, tudo, nós não precisamos nem trabalhar, né? Mas quando as provas chegaram, então eles começaram a se afastar de Deus, né? E assim muitas pessoas, quando chegam nessa mensagem, nossa, a coisa mais maravilhosa, mas aí começam a vir as provas, as pessoas começam a se afastar, porque as provas vêm para nos testar, para ver se realmente nós somos filhos, né? Mas quando você realmente se apega a cada palavra, como o Espírito lhe deu advertência essa manhã, apegando-se a cada palavra, talvez seja sobre isso que ele lhes tenha falado, firmando-se, é a vida eterna. Cada palavra de Deus é uma alegria ir à igreja sobre qualquer circunstância. Você não precisa ficar implorando para as pessoas ir na igreja quando tem o Espírito Santo. Não, elas é uma alegria para ela ir na igreja. O profeta, a única preocupação dele é que as pessoas recebam o novo nascimento, recebam o Espírito Santo. Você não precisa pregar para um homem o que ele tem que fazer quando ele tem o Espírito Santo. Você não precisa pregar para uma mulher, uma irmã, como é que ela tem que se portar quando ela tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo instrui ela, o Espírito Santo dirige ela, o Espírito Santo condena ele quando está fazendo alguma coisa errada. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Fala, mas eu vou lá, tem 5 pessoas, não importa. Jesus disse: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós somos um povo pequeno ali em Jacareí, mas nós somos um povo valente pela graça de Deus. Nós cremos que Deus é o nosso guia através do mensageiro do dia. Não importa a quantidade de pessoas, muita gente gosta de barulho, mas não tem conversão. O profeta diz que muitas vezes num pequeno grupo é onde Deus está trabalhando, onde as pessoas estão sendo convertidas, e dali Deus pode levantar o pregador. Mas para isso as pessoas têm que ter interesse na causa dele e ter amor. Tudo que você vai fazer na vida é por amor, né? O profeta diz: eu sou fiel à minha esposa porque eu a amo. Eu não sou fiel a ela porque eu tenho medo dela largar de mim. Não, senhor. Se for por isso, uma hora vai dar problema. Mas você tem que ser fiel a ela porque você a ama, e você tem que ser fiel ao seu marido porque você o ama. E você, sua relação com Deus é a mesma coisa. Se eu sou fiel a ele porque eu amo. E se você ama seu marido, você serve a ele automaticamente. Não precisa ninguém ficar implorando para você: vai fazer isso para o seu marido, vai fazer aquilo para o seu marido, vai fazer aquilo lá. Não, senhor. Ela está ali em casa já trabalhando automaticamente
automaticamente nem está pensando em servir o marido, mas automaticamente ela está servindo. E assim é só a nossa vida com Deus. Ninguém precisa falar para nós o que nós temos que fazer. Automaticamente no nosso dia a dia nós estamos servindo a Deus. É um amor. Isso constrange. O amor ele constrange você. Ele leva você à submissão à palavra. O amor suporta. O amor ele é sofredor, ele é benigno. Ele não quer levar vantagem nas coisas, né? Ele não soberbece, não suspeita mal, né? Pessoa que fica suspeitando o mal dos outros, ela deve pedir a Deus amor no coração. É lógico que tem espírito que você capta quando se aproxima. Você sabe que eles são bons espíritos, mas simplesmente deixa de lado, né? Mas quando nós estamos no meio de um povo cristão, nós queremos exaltar o Senhor Jesus Cristo somente. Bem, querida, chegou domingo de manhã de novo. Acho que temos de lavar as crianças e ir lá. Que coisa chata. Veja, você não está enamorado, mas se está realmente namorado, você mal pode esperar o domingo de manhã chegar. Tem de ir lá com eles, Senhor. E chegarmos, o povo de Deus, eles não o deixam entediado. Ora, eles são irmãos e irmãs. Como eu dizia, vocês ficam tão apegados uns aos outros como melado no sorgo numa manhã fria. Ele não escorre, fica unido. Você sabe, se apega. Agora é uma expressão rústica, mas é tentar fazer que saiba o que eu quero dizer. Vocês se apegam um ao outro, e quanto mais frio fica, mais se apega. E assim deve ser conosco. Né? Falar, eu tenho meia dúzia de irmãos, se apegue, ore, peça a Deus, Senhor, estamos precisando de algo, envie algo para nós. Tem misericórdia de nós, porque Deus ouve a oração, Deus responde a oração. Eu gosto muito de citar Raabe. O profeta ele diz que Raabe não cria num Deus somente que ouvia oração, ela cria num Deus que respondia a oração. Amém. E assim temos que ser nós, né? Graças a Deus tem ouvido nossas orações, e Ele tem respondido nossas orações. E o que amamos uns nos outros não é porque somos importantes, mas é o Cristo uns nos outros que amamos. É o Deus que está em nosso ser que amamos. Agora adoramos nos reunir, cantávamos o antigo hino, bendito seja o laço que nos une, nossos corações em amor cristão, companheirismo de mentes semelhantes, é como aquela lá de cima. Quero passar um pouquinho aqui. Agora você está se aprontando para a jornada, veja. Está pronto para entrar na terra prometida. Os tempos de prova, aí está o terreno perigoso, o deserto. Os tempos de prova. Israel, em seu tempo de prova, começou a brigar e a discutir uns com os outros, e ter fastio de pão, e queriam voltar para o Egito. É isso que acontece com as pessoas. O esposo, a esposa, né? Tempo de prova, eles se separam. Vem um problema, né? Falta alguma coisa, começa, em vez de eles se unirem, pedir a Deus graça por uma solução, começam a brigar com o outro, começam um a reclamar com o outro, e se Deus não tiver misericórdia, vai indo até se romper. E assim é a mesma coisa na vida espiritual. As pessoas em tempo de prova começam a queixar, e Deus odeia resmungão, a Bíblia diz. E então começaram a reclamar de seu líder. E eles temiam que eles estivessem desencaminhados. Será que a mensagem está certa? Será que esse profeta é de Deus mesmo? Será? Né? Então o Satanás começa a trabalhar na mente das pessoas nos tempos de prova. E elas não sabem, como nós falamos aqui, é o último culto, né? Deixando escapar a pressão, não sabe onde deixar escapar a pressão. Você tem que ter um lugar onde você deixa escapar a pressão, e Jesus nos disse o lugar, eles vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu lhe darei descanso, eu deixarei a sua pressão mais leve,
porque meu cargo, né, é leve, meu jugo é suave. Né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, o profeta diz que é como Sansão, quando ele pegou a porta de Gaza, uma porta de 2.000 quilos, ele pegou como uma palha na mão e subiu lá na montanha e jogou aí na cidade. Né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vê dificuldade. Fala, meu Deus, mas eu tenho que deixar disso, tenho que deixar aquilo. Não, Senhor, você está acima disso. Você já está vivendo acima do não posso, não faço, não consigo, não faço isso. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela disse, não é fácil a vida, né? Eu disse, graças a Deus, por isso que Ele nos chamou. Porque se fosse fácil, Ele chamaria outros. Porque as coisas fáceis são para os fracos. Os filhos de Deus, eles são formados de uma maneira para que eles lutem por cada polegada do caminho. A terra é nossa, mas nós temos que lutar por cada polegada do caminho. Isso mostra que nós somos filhos e filhas de Deus. Agora, quando chegamos ao ponto de dizer, não sei se a palavra significa isso ou não, não sei quanto o Espírito Santo, estou um pouco cético quanto a isso, conheço os outros que não, bem, vá para o Egito, está vendo? Né? E em casa, a minha esposa não teve uma luta, né, muito fácil. Nós tivemos 4 filhos seguidos e ela teve que batalhar, lutar ali, né? E às vezes eu volto lá atrás e começo a lembrar. Ela às vezes estava com um de 1 ano e 8 meses. Samuel nasceu, depois 1 ano e 8 meses depois o Davi nasceu, né? Estava com um chorando, o outro no colo. E depois veio mais 2, a Ana Júlia e a Esther, né? Então foi um tempo difícil, foi um tempo de luta, né? Mas Deus nos deu graça e hoje já está um com 18 anos, outro já está com 17, outra com 16, com 15, outra 14, né? Então, quando você chega lá na frente, quando você passa pela luta, você olha para trás e fala, mas valeu a pena lutar. Obrigado, Senhor, pelas lutas que Tu me deste, né? Você, cada luta que você passa é para um aprendizado. Às vezes você sofre algum dano, você nunca deve tomar isso como uma derrota, você deve tomar como uma lição. Né? O profeta, na oração dele, na mensagem, a história da minha vida, ele diz, Pai, que as minhas pedras, né, de tropeço nunca sirva para os outros tropeçar nela, mas sirva para os outros dar passo sobre ela. Amém. As pessoas olham na mensagem, fica que muitas pessoas ficam criticando o mensageiro de Deus. Misericórdia, meu irmão, misericórdia. Teve um povo que o próprio Arão, a própria Miriam, um era um sacerdote e outro era uma profetisa. Quando eles foram falar de Moisés, Deus desceu na coluna de fogo e disse, leve eles lá na porta do templo que eu quero falar com eles. E Deus chamou eles ali, chamou Moisés, falando através de Moisés, diz, vocês não temem a Deus? Com Moisés, com vocês eu falo através de sonho, com vocês eu dou uma visão, faço alguma coisa de vez em quando, mas meu servo Moisés eu falo com ele de lábios e ouvidos. Não existe julgamento para um profeta. Paulo disse, nem eu mesmo me julgo, é o Senhor que me julga. Porque não existe julgamento que o mensageiro pregou, você só vai dizer um amém para isso. Fala, eu não entendo. Eu falo, Deus não pediu para você entender, Ele pediu para você crer. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Mombrana disse, o tema dele é somente crer, foi o hino que nós ouvimos. Tem muita coisa que eu não entendo e nem consigo entender com a minha mente desse tamanho, mas eu creio pela graça de Deus. Agora vemos que ao longo da estrada, nós já estamos encerrando. Depois que ficaram assim, chegaram a um lugar em Horebe. E quando Horebe, vamos analisar esse nome aí, o nome Horebe significa um lugar seco, ou um deserto. E quando saímos do companheirismo um com os outros na igreja, do companheirismo com o Espírito Santo, isso nos leva a um lugar seco, um deserto, nada vivo.
Tudo tem espinhos. Um deserto, um pedacinho de cacto com esse espinho nele. Sabe o que é isso? É uma preciosa folhinha tenda que não teve água. Se enrolou, apertada, que virou um espinho. E quando você vê alguém assim, talvez seja uma alma preciosa. E se tivesse sido regada certo, teria sido uma folhinha tenda, ou algo assim. Mas em vez disso, ela se enrola, até virar um espinho espetando tudo. Você sabe, achando defeito. Só precisa de água, só isso. Só precisa de um revivamento, um quebrantamento, um refrigério do Senhor. Ela desdobrará seu pequeno ser, se apenas a colocar na água. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos tomando aqui, nós estamos bebendo a água da rocha. Para que Deus nos quebrante, nós não tornamos um espinho no deserto, mas sim uma folhinha tenda, bonita. Né? Está lá dando louvor a Deus. Quando o vento bate nela, ela está sacoalhando, dando louvor a Deus. Mas é aí que os que vivem nesse lugar têm de sofrer com as condições desse lugar. E os que desejam viver nesse tipo de atmosfera, em que tudo é apenas espetar, discutir, brigar, se agitar assim, bem, você viverá sob essa atmosfera, só isso. Mas não temos de viver aí, não precisamos ficar aí. Agora, Horebe, agora há uma bela lição aqui, se apenas pudéssemos entendê-la. E ficamos tão fora de ordem, apegados ao mundo, e tal, isso levou Deus a tomar o juízo do mundo e ferir seu próprio filho com isso no Calvário, para que fôssemos livres. Entende o que eu quero dizer? Agora, a fim de levar essas pessoas até a água, depois que chegaram lá, este lugar se rocha diante de vós. Essa rocha era Cristo. E Moisés, com a vara com que havia trazido juízo sobre a nação de Israel, tomou essa mesma vara e feriu a rocha com o juízo de Deus. Está vendo? Ele transferiu os pecados do povo a essa vara, e o que ele deveria ter ferido as pessoas, em vez de ferir o povo, ele feriu a rocha. E a rocha, por obra de Deus, trouxe salvação, trouxe água a um povo que perecia. E aquela vara de Moisés era para atacar no povo, aquele povo incrédulo que não cria, né? E Deus era para nos ferir também com julgamento, mas ele, em vez de nos ferir, ele feriu a Jesus Cristo no Calvário, para que pudesse fluir a água da vida para nós. E embora, e foi o que Deus fez ao tomar sua vara de juízo, envolver os meus pecados e os seus pecados nessa vara, quando ela deveria ter nos ferido, mas feriu Cristo, para que dele saísse águas, que significa Espírito. O Espírito Santo veio dele para nos dar vida. Agora temos a vida eterna. Agora essa rocha era Cristo. Temos visto tantas pinturas, mas quando essa rocha produziu suas águas, havia mais de 2 milhões de pessoas, além dos bois, camelos e tal, que bebiam em tais águas. É assim, é uma abundância de água. Davi disse: o meu cálice transborda, e um jarro abundante do Espírito Santo. Amém. Não é somente viver um dia eu vou na igreja, outro dia já não sou mais, nem lembro mais da palavra de Deus. Não, Senhor, né? A palavra de Deus entra por um ouvido e sai por outro, às vezes muitas pessoas. Não, mas Davi dizia: meu cálice transborda. E assim somos nós temos que nos transbordar. O Espírito Santo em nós, ele nos faz transbordar. Eu estou alegre hoje porque eu sirvo a Deus, amanhã eu estou mais alegre ainda. Não existe nada melhor do que servir a Deus, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Qualquer pessoa com bom senso sabe que nós estamos vivendo os últimos momentos da história dessa humanidade. É guerra para todo lado, é o pecado cada vez abundando, é a política cada dia mais podre, as religiões cada dia mais podres. E Deus tem nos dado uma água da vida limpinha, fresquinha para nós tomar. Amém. Não temos que temer as coisas, não temos que temer o mundo, temos que temer as coisas do mundo, se temos Cristo. Jesus disse: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Agora houve algumas pessoas, eu queria chegar numa parte aqui. Agora as pessoas têm no coração e na mente que todo Israel bebeu, e então eles carregaram os camelos e amarraram as selas e seus cavalos e por aí, e pegaram seus filhos e viajaram. Aquela rocha os seguiu.
Você viu na escritura de 10, verso 4? A rocha o seguia. Não era Israel que seguia a rocha, era a rocha que seguia Israel. Aquela rocha o seguia. Agora em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, versículo 4, pode-se achar isso, que aquela rocha seguiu Israel. Aonde quer que ia, desde aquele dia, a rocha ia com eles e as águas o seguiam. Que belo tipo, um belo suporte, a âncora para o crente hoje, que sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida, aquela rocha que uma vez jorrou no Calvário, nos acompanha onde quer que nos estejamos. Oh, que coisa! Não é voltar a certo lugar e dizer: bem, tivemos água ontem lá, temos água hoje aqui mesmo, pois essa rocha era Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos essa rocha, nós estamos bebendo dessa rocha. Oh, veja, essa rocha seguiu Israel. Não foram eles que seguiram a rocha o seguiu, amém? Israel continuou sua jornada. Ele só tinha uma coisa a fazer, que era manter o rumo certo, direto para a terra prometida, e a rocha e a água o seguiam. É só isso que temos que fazer, é mantermos na palavra, e a rocha e a água vai nos seguir. E essa rocha é Cristo Jesus, né? E Ele vai nos dar graça, porque Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, né? Então, meus irmãos, que Jesus Cristo nos abençoe. Dá vontade de continuar aqui, né? Eu gosto tanto de falar dessa mensagem, eu amo essa mensagem. Eu estou 25 anos nessa mensagem, e a única coisa que eu sinto na minha vida é não ter nascido nessa mensagem. Mas tudo que eu creio que é um propósito de Deus, né? Deus viu dessa forma. Mas eu amo essa mensagem, eu amo meu Deus, eu amo o mensageiro que Ele me deu, porque eu creio que esse é o caminho provido por Deus para nós, né? Um pai, profeta, sempre pensa naquela escritura que Jesus disse: né, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas para o vosso filho. Porque nós somos maus, irmão. Se temos algo bom em nós, é Cristo em nós. Para começar, nós vamos formar de iniquidade. Mesmo ao mundo falando mentira no primeiro nascimento. Por isso que nós precisamos do segundo nascimento. Nós precisamos de cada dia morrer a nós mesmos para que Cristo vive em nós, né? Nós precisamos disso, né? Ele imagina vosso Pai que está no céu. Se vós sendo mal, se o seu filho pede um peixe, você não vai dar uma cobra para ele, você vai dar um peixe para ele. Então imagine nosso Pai, que é a fonte de amor, e Ele tem um filho obediente. Imagine o que Ele faz para esse filho obediente. O profeta diz que Deus move uma nação por causa de um filho dele. E eu te digo mais, o profeta diz que é uma nação, eu vou dizer uma nação, mas Ele move até o mundo, se for preciso, por causa de um filho dele. Tinha um filho dele preso num cemitério uma vez, cheio de demônio, uma legião de demônio, né? E Jesus tomou um barco e falou: vamos lá em Gadara, né? Ele foi lá em Gadara para libertar um filho dele que estava preso. Sabe o que os outros fizeram? Os outros trocaram ele pelos porcos. Quando ele expulsou aquele demônio daquele maníaco de Gadara, e aqueles espíritos então queriam o espírito. Por isso que eu disse aqui a princípio, o Espírito Santo precisa de um canal, precisa de um vaso para usar, que o diabo também precisa. O profeta disse: se ele não tiver com alguém para usar, ele é inofensivo. E aquele espírito imundo saiu daquele homem que queria entrar em algum lugar. Jesus deixou eles entrar nos porcos, e os porcos, ele continua fazendo dano. O que ele fez com os porcos? Precipitou tudo num despenhadeiro. Então os porqueiros ali, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus dali, porque eles preferiam os porcos do que Jesus. E as pessoas hoje preferem a imundície do mundo do que Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. Não falo isso com arrogância, não. Falo isso diante da graça de Deus, porque um dia também estava lá no chiqueiro, mas Deus atravessou e me tirou de lá também, e expulsou aquele demônio de mim, né? Aí o profeta diz: depois que expulsou o demônio dele, o que ele fez? Ele foi se vestir, foi se posicionar.
posicionar como um homem de verdade, né? E creio que adorou a Deus até o final da vida dele. Então que Deus possa cada dia nos libertar, que Ele envie o Espírito Santo para nós e nos dê uma libertação total. E quando Deus vem, Ele vem para nos dar uma libertação total. Ele não faz nada pela metade. É nós que aceitamos as coisas pela metade. Nós não precisamos aceitar nada pela metade. Nós devemos pedir a Deus para que Deus nos dê uma libertação total. Amém? Então, meus irmãos, essa sempre presente água da rocha está aqui nessa noite. Né? E se você é um cristão, saiba que ela vai estar sempre ao seu lado, porque ela vai te seguir, assim como seguia Israel. Né? E quanto mais privilégio nós temos hoje do que eles lá naquele tempo. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, por esses poucos momentos aqui na Tua presença, falando do Teu Santo Evangelho, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós não somos nada. Sabemos, ó Pai, que tudo és Tu, meu Deus. Estamos agradecidos aqui pela vida de cada irmão. Cada irmão aqui que veio de Jacareí, que se esforçou para estar aqui conosco, Pai. Que possa abençoar eles ricamente, meu Deus. E cada irmão aqui que se esforçou para estar aqui, Pai, que venceu, que Satanás ele coloca na mente das pessoas para não ir, sempre arruma uma coisa para fazer, sempre arruma uma desculpa, sempre arruma uma excusa, como diz a Escritura. Um tem que fazer isso, outro tem que fazer aquilo, outro tem que fazer aquilo outro. E Jesus disse que eles não eram dignos de entrar na ceia do Senhor. Mas aqui está um povo que venceu, Senhor Jesus. Está aqui para ouvir a Tua palavra. Não veio ver o pregador, mas veio ouvir a Tua palavra. E que Tu possa abençoar aqui a todos grandemente, Senhor Jesus, a todos nós, porque todos necessitamos da Tua misericórdia, necessitamos da Tua ajuda. Abençoa aqui nosso precioso irmão Hermínio. Dê graça a ele, Pai, dê força a ele. Abençoa nossa irmã Márcia, Pai. Dê força a ela nessa jornada, nessa tarefa dura que ela tem. Toda a família, Senhor Jesus Cristo. Que possa colocar no coração dos irmãos, das irmãs, ó Pai, que um dia estiveram aqui, Pai, que possa continuar o trabalho, ficar firme no posto de dever. Que Deus levanta aquilo que eles têm necessidade, meu Deus. Tenha compaixão, Senhor Jesus. Tu é o nosso Jeová Jireh. Tu és o nosso provedor. Tu és o Senhor Jesus Cristo, ainda continua sendo o Deus de Abraão. Quando o povo precisa de algo, Tu proverá algo para aquele povo. E Tu proveu para nós um cordeiro, Tu proveu para nós uma mensagem. E nós estamos alegres, Senhor Jesus. E entregamos essa reunião em Tuas mãos. E que cada necessitado aqui possa levar aquilo que veio buscar, Pai. No santo nome do nosso querido Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Por favor. A rocha da força. Graças a Deus, pastor Francisco. E outra vez mais ele vai para trazer mensagem para nós. Glória a Deus. Ele está aqui, amém? Amém. Agora quem está alegre, fica tranquilo. Aleluia. Ai, o povo está alegre, está lindo. Ai. Como é que é o tocador? Daniel. Daniel. Daniel, o nome dele. Isso. Então vamos cantar para nós vamos cantar um hino dele, mas nós vamos falar de Daniel. Glória a Deus, né? Daniel na porta de e a tudo. Está ré maior ou na maior aí? Olha, saiu do Egito, com ordem que Deus lhe deu. Está baixinho. Cada um vai ver. Todo Israel entendeu. Acho que ele está muito ruim. Pois é, nós agradecemos a mensagem, a esposa, irmão, e
que Deus ajude todos vocês e todos nós. Para sempre nós temos essa oportunidade de ouvir a mensagem. Então nós vimos, somos 7 mensageiros, né? Deus te mandar a mensagem, por 7 mensageiros, não deixou ninguém sem sua palavra. Então vamos. Como é que é? Alfred de Neu. Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Se eu hoje ouvir a sua voz, também endureçai nossos corações, fiquem sabendo que todas as eras Deus enviou com amor de salvação. Diga amém. Amém. Eu estou alegre, diga aleluia. Olha, isso é para despertar. Então, hoje eu vi a sua voz, também endurece vosso coração. Fiquem sabendo que todas as eras Deus enviou a Moisés. Meu irmão, nós ficamos agradecidos com a mensagem, do bom e o próximo aí, com a exposição de uma mensagem maravilhosa para nós. Que Deus possa nos abençoar todos nós. Cada dia, cada momento, cada instante, que Deus vai estar conosco, né? Ele enche o céu e a terra. E onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele sai no meio. Que Deus abençoe todos. Então nós vamos terminar
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Emílio. Amém, pastor Emílio. É o peso da idade, né? É idade. Mas tá bom, foi uma benção, viu, meu irmão? Deus abençoe. Os irmãos, congregação. Ô, meu irmão, Deus abençoe, viu? Nós vamos encerrando por aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. O irmão Joel, que tá aí pela Curitiba, eu creio. Nossa irmã Siloé também que entrou. O pastor, mano. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. O irmão Joel de Curitiba tá. Joel, Deus te abençoe, precioso. Os irmãos de Jacareí. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Prazer, viu? Prazer, viu? Vamos encerrando por aqui. Uma boa noite a todos. Deus abençoe, meus irmãos.